Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tava sumidinha daqui porque eu tô postando mais os vídeos curtos. Inclusive, quero convidar vocês pra assistir aí nos shorts, tá? Mas eu tava morrendo de saudade de gravar os vídeos longos porque eu amo falar. Então, estou aqui de volta e quero falar pra vocês que eu vou trazer muito conteúdo cristão, né? Vocês sabem que o meu canal era um pouco mais voltado para falar sobre autoconhecimento, amor próprio, mas Deus tem me tocado, tem me chamado para falar e anunciar o seu evangelho, para falar da sua palavra, e tô muito feliz fazendo isso também. E, claro, os outros vídeos, quem quiser ver, eu sempre falo de Deus de alguma forma, mas agora é mais focado realmente na palavra de Deus. E hoje eu estava fazendo devocional e Deus sempre me mostra palavras, né, para eu gravar, para eu compartilhar com vocês. Tem muitos nos vídeos curtos que eu tenho postado, então depois deem uma olhadinha. E hoje eu senti de compartilhar aqui com vocês sobre Ezequiel capítulo 13, que Deus falou muito forte ao meu coração sobre essas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Tenho certeza que também Deus vai falar ao seu coração de alguma forma, então fique até o final que Deus vai edificar muito a sua vida através dessa palavra, combinado? E, gente, antes de começar o vídeo, já quero falar pra vocês deixarem o curtir, se inscreverem no canal, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se você está nesse vídeo, não é por acaso, então já se inscreva pra ficar por dentro de tudo que Deus vai trazer através de mim. E também, né, já deixa o seu gostei, ative o sininho, tudo certinho, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que também precisam ouvir essa palavra, né? Tem muitas pessoas aflitas, atribuladas, que precisam de uma resposta, de um guia de Deus, e você, curtindo, vai colaborar para que o vídeo alcance mais pessoas, né? Então você vai estar colaborando com o reino de Deus. É isso, os recados estão dados. E vamos lá. Gente, no versículo 19 ao 23, que eu vou falar um pouquinho, né, sobre o que Deus me mostrou. E lembrando que é Ezequiel capítulo 13, tá? Até depois, se vocês quiserem ler, Deus pode falar outras coisas pra você, de acordo com o que você precisa, de acordo com o que você necessita. É o seguinte, nesse capítulo, Deus fala, nesse versículo em específico, eu não vou explicar a história toda, até pro vídeo não ficar muito grande, fala o seguinte no versículo 19, que eu vou ter que dar um contexto bem rapidinho. Antes, Deus fala que ele está irado com as mulheres que estão fazendo feitiçarias. E aí, no versículo 19, é como se ele estivesse falando para elas, né? Só que ele fala para o profeta Ezequiel dar esse recado para elas, que é o seguinte: ao mentirem ao meu povo que ouve mentiras, vocês mataram aqueles que não deveriam ter morrido e pouparam aqueles que não deviam viver. Então, antes da gente prosseguir, o que eu senti de compartilhar aqui? Que muitas vezes o povo de Deus, né, os que creem em Jesus, os que são filhos, estão ouvindo mentiras, estão ouvindo falsos profetas. Neste capítulo 13 fala muito sobre os falsos profetas que estão falando mentiras em nome de Deus, que Deus não mandou falar nada e eles estão anunciando. E aqui ele fala, né, que vocês estão mentindo para o meu povo e eles estão ouvindo. E qual que é o alerta que eu senti de trazer para nós que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus? Que nós temos que analisar o que nós estamos ouvindo, né? Que o povo de Deus está sendo enganado e às vezes realmente por falta de conhecimento, por ingenuidade, e nós temos que ser, como Jesus falou, mansos como a pomba e astutos
como a serpente. Eu vou deixar aqui o versículo certinho, que às vezes não lembro se eu falei igualzinho, então vou deixar escrito para vocês. Então a gente tem que ser astutos também. E se a gente for acreditando em todo mundo, só acreditando, nós podemos sim ser enganados. E nós temos que realmente deixar a ingenuidade de lado, né? Nós temos que buscar mais conhecimento, nós temos que conferir se aquilo está certo. Até em alguns dos capítulos anteriores, acho que de Atos, eu vou deixar o versículo aqui para vocês, fala que Paulo foi em uma cidade e que o povo daquela cidade, eles eram nobres, porque tudo que Paulo falava, eles iam lá na palavra conferir. Então, muitas vezes a pessoa podia, né, observar aquilo e falar: nossa, que povo enjoado, nossa, esse povo é muito desconfiado. Mas na Bíblia, eles chamam esse povo de povo nobre. E eles eram nobres porque eles consultavam. Isso está certo, né? Eles iam lá e confirmavam. E pra gente não cair nos enganos, pra gente não ser enganados, não cair nessas mentiras, nós temos que fazer isso, nós temos que questionar, nós temos que buscar, nós temos que fazer a nossa parte, confirmar aquilo, sabe? E isso não é errado. Deus não se desagrada pelos seus questionamentos. Ele sabe que nós somos humanos e também não adianta a gente fingir, tipo, nossa, eu tenho muita dúvida sobre aquela coisa, mas aí você mesmo vai lá e te repreende. Meu Deus, não posso ter dúvida disso, ai, que horror. O que adianta? Deus sabe que você tá tendo aquele questionamento, mesmo que você finge que não. Então, seja sincero. Não, eu tenho esse questionamento, Deus, me perdoa. Às vezes, né, não tô certa de ter esse questionamento, mas eu tenho, o que eu vou fazer? Aí, você vai e busca a resposta. E é incrível que Deus sempre nos dá a resposta. Deus não se chateia. Eu creio que Deus se chateia muito mais com fingimento, que Deus odeia mentira. E é isso. Pra gente não ser enganados, nós temos que realmente pedir para Deus nos ajudar a encontrar a resposta, para Deus nos mostrar a verdade, para Deus nos dar o dom de discernir espíritos, né? De essa pessoa realmente é de Deus ou será que ela só tá falando em nome de Deus, mas, né, o coração tá longe dele. E também, obviamente, além de pedir para Deus, é fazer a nossa parte, né, de irmos lá buscar a resposta e a gente confirmar na palavra. Peraí, deixa eu ver, estão falando isso, é realmente assim que funciona? Deixa eu me aprofundar. Então, o primeiro recado que eu senti de passar sobre esse livro é isso, da gente não acreditar em tudo, da gente questionar, da gente buscar a verdade e tudo mais. E o que eu queria falar para vocês também, no versículo 20, Deus fala assim: porei em liberdade o povo que vocês prendem como passarinhos. Rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Gente, eu achei isso muito bonito, porque mesmo Deus falando aqui, né, vocês estão contando mentiras, vocês estão matando o meu povo porque eles estão acreditando nas suas mentiras. Mesmo assim, Deus poderia ficar muito bravo de certa forma também é responsabilidade do meu povo, que não vai atrás, que, né, só vai acreditando. Mas não, o que Deus fala, Deus é tão misericordioso e amoroso e perfeito em tudo, que ele fala: foram vocês que enganou, mas eu vou libertar eles. E aí, né, faz a analogia, como se eles estivessem presos como passarinhos, né? Deus fala isso, eles estão presos como passarinho, mas eu vou colocar eles em liberdade. E né, vocês não vai ter mais poder sobre o meu povo. Eu vou libertar e, né, eles não vão ser mais presos pelo poder de vocês, pelo que vocês enganaram, pelo que vocês falaram. E eu achei incrível, porque muitos vão mentir para tentar desviar os justos, né, contra a vontade de Deus, e também
até no próximo versículo fala isso. Deixa eu ler primeiro, que fala assim: vocês mentindo desencorajam o justo contra a minha vontade e encorajam os ímpios a não se desviarem dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Então fala assim, olha, quando vocês mentem, além de vocês desviar os meus justos, né, e eles ficarem contra mim, contra a minha vontade, vocês também encorajam as pessoas, os ímpios, a continuar nas suas maldades, né, nos seus maus caminhos. Então, isso não tá certo, e aí Deus fala que vai castigar, né, que não vai ter mais poder para continuar fazendo o que eles estavam fazendo, e que Deus ia libertar, né, o seu povo. Até depois no versículo 23 fala: livrarei o meu povo das mãos de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, voltando ao que eu estava falando sobre isso, de que Deus é tão maravilhoso que, apesar de tudo, Ele vem nos libertar, mesmo quando às vezes o erro é nosso, né? Muitas vezes nós que não estamos abrindo os olhos, nós só estamos caindo naquilo, né? Sem analisar e tudo mais, e mesmo assim Deus fala: eu vou libertar vocês. Até o que eu estava falando, né? Até quem é justo e acabou sendo enganado e se voltou contra Deus e parou de seguir a vontade dele e tudo mais. E eu achei incrível porque mesmo assim ele vem ao nosso encontro, ele nos chama de volta e ele quer sempre realmente nos livrar, sabe? Mesmo quando a gente se afasta dele, mesmo quando a gente tá dominado por outras coisas que a gente não quer saber dele, Deus está lá planejando alguma coisa para nos trazer de volta para a presença dele, porque ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos anseios, e ele nos chama de volta, ele nos livra mesmo que fomos nós que nos desviamos, sabe? Então, o que eu quero te dizer é que se você está perdido, saiba que Deus quer você de volta, né? Mesmo que foi algo que você fez e você se arrependeu, mas você fica, nossa, eu não mereço Deus, eu rejeitei Deus. Não, Deus sabe que sim, né? Nós temos fraqueza, às vezes você foi fraco, mas ele fica muito feliz quando nós voltamos, nós reconhecemos de, meu Deus, eu errei, eu quero Deus de volta, mesmo que a gente esteja com vergonha, Deus não vai nos rejeitar, mesmo que nós rejeitamos ele, né? E ele quer nos tirar da prisão, igual tá escrito aqui no versículo, né, que fala que ele vai nos libertar da prisão que nos apoderou. Às vezes você ficou preso por alguma coisa, às vezes por algum vício, às vezes por algum relacionamento, sei lá, por alguma doença, não sei. Às vezes você ficou preso em algo que se apoderou de você e por causa disso você não tinha forças para sair, né? Às vezes você foi enganado, caiu em alguma mentira, algum golpe, manipulação, não sei, mas Deus quer você na presença dele de novo. Até existe aquela parábola da ovelha perdida que Jesus fala, que Jesus deixa 99 ovelhas que são justas, digamos, para ir atrás de uma ovelha perdida. Lógico que são justas, é uma analogia, né, de pessoas justas que ele compara a uma ovelha, mas, né, a história é a seguinte: tem 99 ovelhas, mas uma se perde. Jesus deixa as 99 ovelhas, que sabe que elas vão ficar bem, e vai atrás dessa uma ovelha perdida. E quando Jesus acha, tem grande alegria nos céus, né? Que é a analogia de quando Deus consegue trazer uma ovelha perdida, alguém que estava perdido consegue trazer para a sua presença, né? Que a pessoa volta a se conectar com Deus e Deus salva e a pessoa é convertida e tudo mais. Tem uma grande festa nos céus quando uma ovelha perdida é achada. E por isso que Deus quer você de volta.
Se você se afastou dele, Deus quer reconectar com você, Deus perdoa, né? Se você se arrependeu de verdade, vá aos pés dele e não peque mais, como Jesus falou. E outra coisa também que eu anotei aqui para falar para vocês é do filho pródigo, né, que fala exatamente isso, que o filho pródigo, né, ele sai, ele fala: pai, me dá a sua herança, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, e se afasta do pai, até que ele chega em uma condição que ele tá totalmente perdido e ele fala: o que eu fui fazer da minha vida? Eu vou voltar pro meu pai, eu vou ver se ele me aceita de volta. E quando ele chega, Deus não, né? O pai, que representa Deus nesse caso, recebe o filho com grande alegria, de que bom que você voltou, que maravilha, estamos muito felizes. E é exatamente assim, às vezes a gente se questiona: nossa, mas como que Deus vai comemorar uma coisa sendo que eu fui tão errado, sendo que eu pequei, sendo que eu me afastei, sendo que eu rejeitei Deus? Mas é o grande amor leal que Deus tem pelos seus filhos, né? Então ele quer sim que nós voltemos sempre que a gente se desviar, né? Sempre que a gente acabar se perdendo, porque grande é o seu amor por nós e nós podemos estar sempre aos pés dele, sempre buscar. É lógico que se a gente errou, nós vamos procurar melhorar, estar sempre na presença dele pra gente não errar de novo. Mas se aconteceu, não foi nem de propósito, e Deus está te chamando de volta para você estar com ele novamente. E ele fala que ele não desistiu de você, que ele quer estar contigo novamente, né, para ter e criar um relacionamento, uma intimidade. E Deus nos livra, ele nos cuida, mesmo que nós erramos, mesmo que nós nos afastamos. Então, assim, eu achei esse capítulo maravilhoso, tem muitos ensinamentos, né? Tanto da gente ficar atento para não cairmos em enganações, como eu falei no começo, quanto também o quanto Deus é amoroso, no sentido de mesmo quando nós erramos e temos parte com aquilo que a gente teve uma certa responsabilidade, mesmo assim Deus nos chama de volta, ele quer nos libertar, ele quer nos dar a vida e ele está, né, de coração aberto para nos receber, nos acolher. É isso, gente, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Se sim, deixe um amém aí nos comentários, ou algum comentário que, né, pra nós compartilharmos, pra gente ir conversando, pra outras pessoas edificar também, se Deus falou com você. E é isso, deixa aí o seu comentário que eu vou ficar muito feliz também, combinado? É isso, e mais uma vez não se esqueçam de inscrever e de deixar o seu gostei, combinado? Até o próximo vídeo, beijo!